E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou de volta aqui no Portal Disparada para mais um debate, mais um convidado. Hoje eu tenho o prazer de reencontrar aqui mesmo no Portal Disparada o cientista da história constitucional asiática, Egas Muniz Bandeira, que está em Frankfurt, na Alemanha. Egas, é um prazer revê-lo. Bem-vindo aqui ao Portal Disparada. O prazer é todo meu, Wellington. Bom dia. Bom dia para você também. Essa gravação aqui está sendo feita pela manhã e você pode assistir a qualquer momento e compartilhar esse vídeo com os seus contatos a qualquer hora para fortalecer esse debate. Egas Muniz Bandeira, em primeiro lugar, eu desejo a você um feliz ano novo. A gente está se falando Feliz ano novo. com vídeo, né? Pela primeira vez, a gente já se falou ao telefone algumas vezes, mas é sempre bom poder desejar algo melhor no ano que está começando. E eu, quando fiz esse convite para você, falei sobre essa discussão que eu estou tentando levantar com alguns especialistas em diferentes áreas sobre a transição que está sendo vista no modelo de capitalismo como o conhecemos, né? O direito à posse está sendo cada vez mais perdido. Eu tenho mencionado muito a questão do automóvel, que as pessoas estão deixando de comprar, estão pagando leasing ou estão preferindo usar os serviços de Uber. Os escritórios que têm agora aluguéis temporários, você precisa do escritório, você aluga temporariamente, tem o seu escritório. Ou seja, empresas e pessoas estão deixando de ter para alugar, mas esse alugar tem um dono. E eu estou levantando um debate que já está acontecendo muito fortemente nos Estados Unidos, mas também agora aqui na Europa há pouco mais de 3 anos, que é a chegada do neofeudalismo, por causa da concentração do poder e da riqueza, e o 99%, vamos chamar assim, está pagando aí aluguel para produtos e serviços. Eu gostaria de começar sabendo a sua opinião, se chegamos, então, com esse modelo onde as democracias estão seriamente ameaçadas e danificadas, arranhadas no mínimo, né? Se chegamos ao ápice da desordem mundial. Olha, são muito boas colocações. Eu acho que eu não me arriscaria a dizer que chegamos ao ápice da desordem. Eu acho que a desordem mundial vai continuar por bastante tempo, né? Temos agora, claro, o mundo estava olhando para a eleição dos Estados Unidos, né? E mesmo agora que chega um presidente que seja mais de acordo com né, o modelo tradicional de presidentes, não muda os fatores, né, do declínio americano e dos problemas que tem, né? Então, vai continuar todo esse conflito lá. Mas também no resto do mundo, né? A posição internacional dos Estados Unidos, a Ásia também está com problemas, né? Também, quer dizer, problemas, né? Conflitos. A ascensão chinesa também continua, também, talvez vimos esse ano realmente uma mudança também, né? Da correlação de forças. Temos agora, possivelmente, não está certo ainda, né? Mas o acordo entre a Europa e a China, temos o acordo do Pacífico, que engloba o Japão até, interessantemente, até a Austrália, que é interessante, né? Porque a Austrália estava com uma relação muito difícil com a China esse ano, mas mesmo assim entrou nesse acordo. Mas a região mas mesmo assim, né? Continua com vários focos de desordem, né? Temos o conflito entre Índia e China, que continua, possivelmente também Taiwan, o conflito no Cáucaso, que agora, onde a Rússia está intermediando, mas vai voltar, né, mais cedo ou mais tarde, né? A trégua tem 5 anos lá, né, entre o Azerbaijão e a Armênia, né, tem a Etiópia. Então, eu acho que a desordem mundial vai continuar. Quanto à pandemia, até eu acho que a pandemia um dia vai ter que passar. Isso não vai ser para sempre, né? Mas outros problemas continuam, né? O clima, que é uma coisa a médio e longo prazo, curto prazo também já
né, de grandes conflitos. Então, a desordem vai continuar. Tá bom, então, Egas, eu agradeço a você por essa primeira resposta. Já que a desordem vai continuar, ela está em andamento, então. Então, não vimos tudo Na Europa ainda. também, né? Como... Não vimos tudo, então, ainda, né, Egas? Ainda não, né? O que é muito ruim. Mas, Egas, as soberanias estão fragilizadas nos países, né? E, inclusive, com as empresas de alta tecnologia definindo praticamente uma nova lei partindo dela mesma, com aqueles termos que a gente concorda só para ter a rede social, só para ter determinado serviço, sem ler direito, ninguém lê aquilo, né? Mas quando acaba concordando, acabou doando a própria vida, às vezes. Egas, essas soberanias fragilizadas de diferentes maneiras, através da invasão para o roubo das riquezas, como no caso do petróleo, o Brasil é um exemplo clássico de uma guerra sem armas, onde o país está sendo totalmente destruído para que o petróleo e outras riquezas sejam roubadas por outras nações e outros grupos de interesse, etc. Você acredita que essa fragilidade na soberania é um indício muito forte para confirmar esse debate sobre a existência de uma transição do capitalismo que agudizou com o neoliberalismo e chegamos finalmente aí ao que estão chamando de neofeudalismo? Sim, né? Bem, primeiro, como historiador, eu tenho certos receios em usar a palavra feudalismo. Eu sei que tem muita gente usando, né? Habermas aqui na Alemanha usa, né? Mas de vez em quando sou um pouco como gente usando, dizendo, idades médias, e não é só um termo que não são as idades médias reais, né? E não é o feudalismo específico que nós conhecemos da história europeia ou japonesa. Mas, sim, as soberanias eu vejo também que estão fragilizadas. Bem, o ideal, né, de westfaliano de soberania talvez sempre foi um ideal, nunca chegou a ser realidade, né? As soberanias, especialmente nos países periféricos, nunca foi plena, né? E até me lembro uma vez que o Vladimir Putin, né, eu estava falando com o Modi, né, da Índia, dizendo, bem, podemos contar com as duas mãos o número de países que realmente são soberanos. E isso estamos vendo agora, né? O Brasil, que tentou ser, está perdendo muito isso. Mas mesmo os que nós temos como soberanos, talvez não sejam tantos, né? Porque essas grandes plataformas de internet também ameaçam certamente o modelo, né, até agora de política. Vemos isso também com Facebook, Twitter, que eles acumulam, né, só pelo fato, né, de eles dominarem uma grande parte das vidas cotidianas de muita gente, né, eles acumulam um poder que é gigantesco, né? E isso é algo assim que também ameaça, né, os modelos de política que conhecemos, né? Estamos conversando aqui com o cientista da história constitucional asiática, Egas Muniz Bandeira, que também é professor universitário na Alemanha e está conversando sobre o que está sendo chamado, perdão, de neofeudalismo. Ele não quer arriscar muito na aposta do termo, mas concorda que há uma mudança, sim, no modelo capitalista atual, no modelo capitalista vigente, onde, como falei aqui no início, já conversei com Felipe Quintas, o cientista político Felipe Quintas, há uma mudança naquilo que era posse e passou a ser agora o inquilinato. Né? Agora, é exatamente sobre isso. A próxima pergunta, Egas, eu gostaria de saber de você se a transição da condição do cidadão proprietário ou da empresa proprietária para o cidadão inquilino ou a empresa inquilina, né, dos serviços e dos produtos, se isso é uma reinvenção do capitalismo ou se é o fim dele e é realmente
até aqui chamado neofeudalismo? Aí, eu creio que o capitalismo também, como tudo, né, no universo, também não é uma coisa eterna. Né? Não, um dia vai chegar ao fim, vai desembocar em outra coisa, né? Mas são processos que demoram, então também ainda não estamos no fim do capitalismo, né? Também, como falamos de feudalismo já, se falamos, né, da transição entre o feudalismo e o capitalismo, também demorou muito tempo. Então não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, mas provavelmente sim, já estamos numa fase tardia do capitalismo e a relação entre o proprietário e o inquilino é um dos fatores. Também o fator do trabalho, que é a relação entre trabalho e capital, mas com a computadorização, digitalização, também temos muitas áreas onde o trabalho não tem mais o valor talvez que tinha, né? Isso muda a correlação. O Egas, desculpe interrompê-lo, mas você falou a questão da relação do trabalho, né? Eu conversando com o Felipe Quintas recentemente, onde falávamos que até mesmo o modelo vamos chamar assim, resistência, eu nem cheguei a usar essa expressão naquela conversa com ele, mas mudou porque não tem mais o chão de fábrica, como chamava, porta da fábrica, a greve, não existe. Precisamente, né? Então, aí eu já entro na última questão da nossa conversa, que o investimento na produção deu lugar à especulação, né? E nós sabemos que isso gera uma degradação da classe média. Né? A classe média vai ficando cada vez menos média e mais pobre, né? Porque a classe média nada mais é do que a oportunidade de uma vida digna aos cidadãos. Né? A pessoa tem o seu salário, tem uma casa, tem um carro, tem o direito de ter férias, de receber o 13º, coisas básicas, e que, lamentavelmente, algumas pessoas interpretam como o quase rico. Não, isso é bem diferente, é uma lacuna gigantesca entre ser classe média e ser quase rico. Então, como é que as sociedades irão conviver com tantos desempregados? Né? Porque os miseráveis já estão crescendo assustadoramente. E o número de desemprego também está galopante, sobretudo agora com a questão da pandemia. Mas a classe média ela vai ficar cada vez menor e o número de desempregados e de miseráveis vai aumentar. Como é que as sociedades vão conviver nesse cenário? Realmente é uma questão ainda aberta, né? Como é que vão conviver, né? Porque até eu vi, né? Porque estamos dizendo, né? Em muitos campos de trabalho nós não precisamos mais de tanta força de trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê a lista dos empregos, né, mais comuns, mais populares. Uma grande parte já existia há 120 anos. Né? São poucos empregos novos, programador de computador, sei uma coisa, talvez piloto de avião, outra, né? Mas esses empregos que empregam muita gente não são necessariamente novos. Então é duvidoso, né, se os novos campos que se abrem também vão abrir mais postos de empregos para tanta gente. Então, aí é a questão, né? Tem certas pessoas utópicas que dizem, então a gente vai ficar mais ociosa, poder fazer o que interessa a todo mundo, assim, mas uma utopia que é um pouco duvidosa. Pois é, eu concordo com você, porque o lucro das máquinas que estão substituindo a mão de obra humana, eles não estão sendo convertidos em benefícios para as pessoas. Né? Exatamente. Então, a introdução das máquinas se deu com o discurso de que lá na frente nós vamos trabalhar menos, as máquinas vão trabalhar para nós, todos nós vamos ter uma vida maravilhosa. E, na verdade, estamos trabalhando até mais, né? Porque estamos trabalhando menos
manualmente, mas temos que trabalhar mais para nos sustentar, né? Exatamente. A Alemanha recentemente reduziu a carga horária e semanal e com isso garantiu alguns postos de trabalho para compensar a linha de produção que ainda exige, que ainda requer, né, o conhecimento humano e etc. Mas isso também vai deixar de existir. Aqui na Suécia, a luta também é para que sejam reduzidas as horas, mantendo o salário, e a briga já vem aí há alguns anos, a discussão já é antiga, eu posso considerar, porque, não é? Porque já tem mais de 8 anos essa brincadeira e ninguém mexe no que está... E tem o problema dos salários, né? Ou redução dos salários também, porque isso é uma discussão que havia há 20 anos passados, né? Temos que reduzir os salários para competir com as economias emergentes, então, né, reduzindo... Pois é. Né? E reduziram os salários, o desemprego agora é cada vez mais assustador, porque as máquinas estão substituindo a mão de obra humana, né? A inteligência artificial está substituindo até aquele emprego que ninguém queria de atendente de call center, né? Aquela coisa que era até desumana, a pessoa ficar ali falando a mesma coisa o tempo todo, como se fosse um robô lendo aquelas mesmas frases, e que virou motivo de inspiração para muito humorista, mas era uma tortura para quem trabalhava ou trabalha com aquilo. Essas atividades repetitivas que hoje as máquinas fazem com muita tranquilidade. Então, nós vamos ter aí essa exposição gigantesca de mão de obra desocupada, e eu acho que, e aqui não tem que achar nada, né? Eu penso que o quadro será agravado e que as lutas precisarão ser adaptadas para a participação no lucro na produção, do jeito que ela exista, não é? E onde quer que ela esteja. Porque, por exemplo, hoje não podemos dizer que o Google é uma empresa norte-americana, porque sequer em solo americano os seus servidores estão instalados, estão no mar até, né, alguns, para não pagarem impostos mesmo. Eu disse que até mesmo a soberania norte-americana, o Google tem uma parte sobre o governo, talvez até nem controle isso, né? Exatamente. Então, os mais ricos pagam menos impostos e exigem cada vez mais dos governos, das empresas menores e das pessoas. Então, é um cenário realmente preocupante. Daí eu concordar plenamente com a expressão neofeudalismo, né? Porque eu considero que nós estamos pagando exatamente como naquela época as pessoas pagavam para tudo, né? O aluguel das terras e 2/3 da produção, né? Hoje em dia você até a produção de conteúdo, essa nossa conversa aqui, por exemplo, ela não é remunerada nem para mim nem para você, não é? E pessoas que estão assistindo, que vão levantar essa discussão nas redes sociais, ou em casa, ou na escola, ou na universidade, ou com os amigos, elas também estão produzindo conteúdos para as redes sociais e não estão sendo remuneradas por isso. Então, tudo... São as redes sociais, né? Não é? Então, nós somos escravos de um mundo digital e esse modo de produção mudou, e por isso eu fico muito... eu não vou dizer revoltado, porque eu tenho minha consciência muito tranquila em relação àquilo que eu quero e àquilo que eu sou, mas eu fico inquieto, uma palavra simpática e talvez do mundo diplomático, não é? Com essa discussão ainda do resgate do pensamento de Marx e etc., porque a realidade mudou e é preciso mudar também a forma de pensamento, porque mudou a relação trabalhista. Mudou a relação trabalhista. São bem dogmáticas, né? E muda a realidade, né? Isso... Exatamente. É algo que o próprio Marx também reconheceria, né? Exatamente, porque mudou o capitalismo. Não é, Egas? Se o capitalismo mudou, o comunismo, como ele era em oposição ao capitalismo, ele não se sustenta também, porque não tem mais produção, é especulação, Egas, não é? Então, é uma coisa muito estranha que está sendo vivida. As pessoas estão presas àquilo que elas conhecem, porque o novo sempre assusta, sempre causa estranheza, mas o duro é que mudou e é preciso repensar imediatamente como reivindicar
direitos para que a humanidade não seja vista como simplesmente uma massa de miseráveis, não é como tem sido. Exatamente, né? Então, é isso. Então, Egas, eu quero agradecer a você, mas antes de encerrar de vez aqui a nossa conversa, já que você é um cientista da história constitucional asiática, recentemente eu vi nas redes sociais, claro, redes sociais, uma discussão, porque eu tenho ficado um pouco preocupado no afã de se opor aos Estados Unidos e alguns países imperialistas, vamos chamar assim, né, daquela linguagem mais antiga, eu percebo que algumas pessoas estão defendendo direitos humanos na Coreia do Norte, direitos humanos na China, você que é um especialista e que fala, inclusive, o mandarim fluentemente, domina o idioma, conhece a China como poucas pessoas, você poderia debater comigo uma outra oportunidade sobre essa questão dos direitos? Poderia deixar aí um drops para que as pessoas... Podemos voltar a isso a próxima vez, né? Eu acho que é um problema... o conhecimento, né, nosso sobre a China é um problema que muita gente vê a China como uma espécie de fundo de projeção, né? Então, ou vê assim como é um horror, despotia oriental, que não é verdade, né? ou né, fica frustrado com os problemas que nós temos no Ocidente, com tudo que acontece aqui, e faz uma certa utopia, né? Como se a China também fosse o paraíso, que também, do outro lado, não é, né? E tem os seus problemas, suas especificidades, tem muita coisa também, problemas em comum, né? Com toda a humanidade, e podemos debater isso da próxima vez, sim. Quanto aos direitos, né? Claro, temos um argumento que é importante, né? Que é a redução da pobreza, que aconteceu nas últimas décadas. Do outro lado, também tem muita gente que sofre, né? Com determinados aspectos, né? Do Estado chinês, do nacionalismo chinês também, que podemos debater isso uma próxima vez, seria uma honra também. Né? O prazer será todo nosso aqui. Egas, eu quero agradecer mais uma vez a você por aceitar esse convite, e certamente o público do Portal Disparada gostou muito dessa conversa que tivemos aqui. Espero que possamos reencontrar em breve para aprofundar essa questão dos direitos humanos na China e em outros países, né? Fazendo um paralelo, uma comparação de diferentes realidades, e também outros temas, voltando também sobre essa questão da produção e da especulação, que tem sido o grande fio que separa os modelos de capitalismo como conhecemos antes, né? E daí a necessidade desse debate sobre a possível existência ou possível surgimento do neofeudalismo, ou seja lá qual for o novo nome que venham a dar, mas que o modelo é neofeudal, ninguém pode negar, já que existe uma pirâmide onde o topo é muito pequeno e a base está praticamente toda trabalhando para esse topo. Egas, um grande abraço, espero reencontrá-lo em breve. Grande abraço, foi uma grande alegria, uma grande honra minha, e também me ajudou a pensar muito sobre essas questões também, e espero que voltemos a fazer em breve outro debate sobre esses temas urgentes da atualidade. Maravilha. Um grande abraço, Egas. Eu conversei aqui com o cientista da história constitucional asiática, Egas Muniz Bandeira. Eu sou Wellington Calazans e voltarei num próximo vídeo sobre esse mesmo tema, já trazendo um pouco mais para dentro do Brasil, com o líder político, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito, Roberto Requião. Um grande abraço e até o próximo vídeo.